em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar. Uau, bom demais, hein? Visitantes, tem uma galera vindo de Vitória aí, hein? Que Deus faz isso, né? A gente pede soldado, Ele manda soldado, amém? Soldado? Soldados aqui, mirins, eu comecei assim, viu, novinho, né? Tudo bem que eu pareço ainda ser novo, eu sei disso, né? Você olha para mim, parece ter 17 anos, né? Mas que Deus possa usar vocês duas também, possa usar ali o Ébano, né? Para a honra e glória de Deus, e possa usar todos nós. Ele tem te usado? Porque o pastor Robson, ele lembrou do Amigo de Fé. Se você for parar a pensar, faltam 20 dias. Hoje é dia 21 e o batismo é dia 11. Pastor, é muito pouco. Não, a pessoa, ela hoje pode aceitar Jesus. E você pode falar para ela o plano de salvação, explicar para ela o motivo, o porquê, o que é batismo. E ela está aqui dia 11 conosco. As coisas acontecem, sabe? Não necessariamente da forminha que a gente acredita. Da forminha às vezes engessada, ou muito rápida, ou muito lenta. Ela acontece da forma que Deus quer. Mas a grande pergunta hoje, você está fazendo parte disso? Você se considera um profeta? Uau, pastor, deu até um calafrio aqui, profeta forte. Porque existem pessoas que quando a gente fala profeta, elas analisam de duas formas, ou uma coisa muito grande, que isso, pastor, muita coisa para mim, profeta. Ou tem aquelas outras que falam, pastor, por favor, você é batista, o tempo dos profetas passaram. E aqui eu não falo sobre o dom da profecia, amém? Eu falo sobre o significado de ser um profeta, da forma geral e direta. Profeta é aquele que é um mensageiro, que ouve a voz de Deus e leva a sua palavra, aquele que se move nessa direção. E eu volto à pergunta inicial: você se vê como profeta? Porque a expectativa de Deus é que todos nós sejamos profetas, porque a expectativa dele é exatamente essa. Porque não faz sentido um crente calado, porque o que eu sou ministrado, eu tenho que ser um canal. O que eu leio, o que o Espírito Santo fala no meu coração, eu tenho que repassar para frente. Então eu pergunto mais uma vez: você se considera um profeta? Como é que está a sua identidade nisso tudo? Porque a gente tem muita facilidade em falar desculpas, não tem? Moisés, ele foi um homem que falou desculpas. Deus o chamou para ser o líder dos hebreus, e ele falou: não, eu não sei falar direito, eu sou gago, eles não vão me reconhecer porque eu já fiz besteira, não vai dar certo. Diversos outros homens deram desculpas. Gideão, chamado para combater os medianitas, e falou: não, eu sou pequeno, eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor das tribos, e a tribo a qual eu pertenço é a menor de todas de Israel. E Deus fala: Gideão, vai na sua força, vai. Porque para toda desculpa nossa, Ele vem e nos impulsiona. Isso acontece o tempo todo. Moisés, nesse caso, Gideão, passou por isso. Isaías, quando foi chamado para ser profeta, falou: não, os meus lábios são impuros. E Deus teve que mandar um serafim, uma brasa viva, e tocar nos lábios de Isaías. Porque toda desculpa que eu e você falamos para Ele, Ele vem e mostra quem é o poderoso, quem é que vai destravar e quem é que vai fazer. Como é que você está nisso? Eu conheço uma história que nós já falamos sobre essa história aqui, quando eu não era nem pastor dessa igreja, em fevereiro, quando eu vi.
Mas a palavra de Deus ela é tão ampla que nós conseguimos tirar de trechos da Bíblia diversos aprendizados, linhas um pouquinho paralelas. Ele fala de diversas formas ao nosso coração. E para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá em Jeremias, capítulo 1. E o tema hoje é: qual sua desculpa? Há uma desculpa ainda em você. Abra sua Bíblia. Jeremias, capítulo 1, do 4 ao 10. Uma conversa, um chamado entre Deus e Jeremias. Alguns comportamentos desse homem e alguns direcionamentos de Deus para eu e você, de forma definitiva, entendemos o que é ser profeta e decidimos, sim, profetizar a palavra de Deus, a vontade de Deus, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Diz assim a palavra do Senhor lá, Jeremias, capítulo 1, do 4 ao 10, a versão que eu vou ler é NAA. Só para eu atrapalhar a vida de vocês, porque eu costumo ler NVI, né? Uma dica, como é que está a sua leitura bíblica? Pastor, já li a Bíblia. Se já leu numa versão, lê na outra. Já leu em 2 versões, lê na terceira, né? Isso vai estimulando você a ler mais de uma vez a Bíblia. Pastor, nunca passei de Gênesis, eu vou te bater, amém? Quer acabar comigo é quando a gente fala com uma história que tem Gênesis e a pessoa não sabe da história. Então isso leva a gente a acreditar que não passou nem de Gênesis. Mas amém. Jeremias 1, do 4 ao 10 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu consagrei e constituí profeta às nações. Então disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca. E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Até aqui. Jeremias, o homem como eu e como você, de carne e osso, mas um homem como eu e como você, que muitas vezes falamos as nossas desculpas para Deus. E aqui ele inicia falando uma desculpa: eu sou novo, eu sou menino, eu sou imaturo, eu sou uma criança. E Deus ele vem aqui desconstruindo muita coisa para Jeremias e vai desconstruir muita coisa para mim e para você, porque sim, vamos ter que destruir algumas coisas, mas essa noite nós vamos edificar e nós vamos plantar outras coisas na palavra de Deus, para você sair daqui entendendo que você não está aqui apenas de passagem, apenas um turista, vendo o que os líderes de célula estão fazendo, vendo o que os líderes de rede farão, vendo o que os pastores farão. Não, você fará porque você foi chamado para isso, e você vai começar a entender nessa noite. Afinal de contas, não é muito prazeroso ser um profeta? Profeta, nem sempre as pessoas querem ouvir o que Deus quer falar, e pode ser que as pessoas vão até te ofender, se afastar de você. Mas nessa noite nós precisamos entender, através da palavra de Deus, o que Jeremias entendeu, porque ele foi estartado, porque ele saiu dessa inércia. Para eu e você saímos da inércia. Pastor, eu não estou na inércia. Para de falar isso. Mas tá bom, para você parar de andar 30 km por hora e andar 50. Pastor, eu estou andando a 100. Vamos andar 200? Pastor, já anda 200. Vamos andar 500? Essa é a visão de Deus. Rompermos a todo tempo. Então algumas coisas nós tiramos desse texto.
alguns argumentos que foram utilizados entre Deus e Jeremias para você se tornar um profeta. Mas a pergunta inicial nessa noite é: por que profetizar? Por que, pastor? Me convença a profetizar. Me convença a eu sair, ao pensar diferente, ao agir diferente. Essa é a pergunta inicial e a mais forte dessa noite. E vamos tirar 4 aprendizados desse texto, para você entender por que profetizar. E a primeira resposta: por que profetizar? É porque você foi feito para isso. Já chego com tapinha na cara. No verso 5 diz isso: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conheci, e antes de nascer, eu consagrei e constituí profeta às nações. Não só Jeremias Deus conhecia desde o ventre materno, não só Jeremias Deus conhece muito antes de nós nascermos, não só Jeremias foi levantado para falar, para fazer, para agir. Pastor, discordo, isso é só para Jeremias. Não. Quando você entende que ao aceitar Jesus, o Espírito Santo vem em você, e não tem outra forma de você viver que não seja deixar as coisas fluírem naturalmente, e proclamar, e declarar, e fazer, é algo fluido daqueles que já aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. É para isso que todos aqueles salvos, para viver o propósito. 2 Timóteo, capítulo 1, do 8 ao 9, diz assim: portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Paulo falando. Mas suporte comigo o sofrimento pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Paulo, ele fala para Timóteo: deixa eu falar o motivo de você não parar. O motivo da gente não parar, porque nós fomos chamados para isso, porque nós fomos convocados para isso, porque nós existimos para isso. Esse é o motivo da gente ser preso, da gente apanhar, mas da gente suportar e da gente continuar. Por isso que existem diversos cristãos que já estão com ticket da vida eterna na mão, porque já aceitou Jesus, e a graça nos afirma isso. Se você se arrepender, se você aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, você será salvo. Só que existem diversos cristãos, mesmo salvos, tristonhos, mal, sem brilho. Por quê? Porque eles não deixam o fluxo correr. Eles não deixam entrar como fosse num mar, num rio, e deixar a correnteza do Espírito guiar. Muitas pessoas, elas nadam contra a maré. Elas tentam ser quem elas não foram chamadas para ser. Elas tentam se espelhar o que o mundo fala que é para elas se espelharem. E não adianta você trabalhar mais, você se doar mais. Você pode até ficar rico, e riqueza não é pecado se ela não te dominar. Amém? Se você for um grande financiador, se o dinheiro não te corromper, vamos ser ricos juntos, amém? Mas aquele buraco mesmo de um cristão não vai ser preenchido. Vai ser preenchido se você viver os propósitos de Deus. E o propósito de Deus é você entender para que você foi feito. Você foi feito para glorificar a Deus. Você foi feito para a glória de Deus. E como que eu glorifico a Ele? Eu ajo, eu me movimento, eu falo, eu ando, eu estou nos projetos. Enquanto você estiver ainda tentando combater essa primeira fase do porquê profetizar, você só vai perder tempo, fôlego, e você não vai conseguir ser feliz como você gostaria de ser feliz. Então a primeira coisa que a gente aprende:
Por que profetizar? Porque você foi feito para isso. Pare de dar desculpas. Pastor, só foi feito para você. Não estou falando para você vir aqui pregar aqui em cima. Estou falando para você vir pregar, profetizar e evangelizar aonde você estiver. É diferente. É diferente. Por que profetizar? Segunda coisa que a gente aprende: porque Deus é que te envia. Não sou eu que te envia. Não é a Igreja Batista Atitude com essa visão de amor, de cuidado, de discipulado, de abrir célula. Não é ela que te envia. É o próprio Deus que te envia. E é por isso que você tem que profetizar. No verso 7 diz isso, ó. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Isso não é só para Jeremias. Aonde Deus te enviar, você vai. A todos que Ele falar para você falar, você falará. Porque você é filho de Deus e discípulo de Cristo. Você precisa entender essa noite que é Ele que te envia, é Ele que faz. Jesus voltando, depois da crucificação, ressuscitado, chega para os seus discípulos e fala: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Antes dele falar a nossa grande missão, ele deixa claro que foi dada toda a autoridade para ele. O que ele quis falar com isso? Que ele é poderoso, que é Ele que faz, que é Ele que manda, que é Ele que determina, que Ele é Deus. Porque aqui existem dois caminhos em você entender que é Ele que envia. E são dois caminhos que tendem a te dar combustível, te dar realmente esse start, esse levante. Que é primeiro, se Ele te envia, e você ama Deus, e você ama Jesus, e você é dele, você aceita o envio para honrá-lo. Ele é tão amoroso. Ele cuida de mim, Ele perdoa meus passados, Ele me deu uma família, eu tenho saúde, eu estou aqui. Falta algumas coisinhas, pastor? Falta, né? Mas olha só, Ele me deu vida eterna, Ele se entregou. Então calma aí, esse é Ele que me envia. Eu vou honrá-lo indo. Eu vou. Imagina o prazer de você chegar no local e você chegar todo pomposo, empinando, né? Com licença, Deus me enviou. Isso é a coisa mais linda. Isso é a honra, né? Gabriel, você anda assim, viu? Você anda assim pomposo assim. É honra, é honrar. E a outra visão é que se Ele te enviou, você tem uma responsabilidade em ir. A outra visão fala sobre obediência. Fala você entender que Ele é o Criador de tudo, os céus, os mares, o seu Criador. Ele é o todo poderoso, onipresente, onipotente, onisciente. E eu devo obedecer a Deus. E quando muitas vezes durante nossos dias, com as nossas atitudes, nossos comportamentos, que nós falamos todo o momento que nós não vamos, e Ele fala: ei, vai, ei, fala para a vizinha, fala para o amigo, fala na universidade, e a gente fala: não, não vou. Eu vou continuar com esse enfoque aqui, eu vou continuar nessa visão, eu e você, com essa atitude que às vezes passa despercebido, que às vezes parece pequeno, a gente está desonrando, desobedecendo ao nosso Deus. Uau! Se eu posso te dar uma dica nessa noite, bate continência. Fala: amém. Eu obedeço. Não pela dor, não pela consequência de não obedecer, porque existe essa possibilidade, mas eu obedeço por amor. E eu decido te honrar, e eu decido participar, e eu decido fazer parte de tudo isso.
Eu não quero deixar passar essa minha geração, eu não quero envelhecer, eu não quero morrer sem participar do extraordinário contigo, de te ouvir mais, sabe, de ser usado para curar, libertar, transformar e ser um instrumento valoroso no seu altar. Então eu venho, porque eu entendi que é o Senhor que me envia, e eu te honro, e eu te obedeço. Esse é o caminho. Terceira coisa que eu aprendo: pastor, por que profetizar? Porque Deus irá com você. O verso 8 nos confirma isso. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Deus não envia ninguém, Ele vai conosco. Ele não envia e fala, vai, se vira, eu vou ficar aqui na arquibancada do céu, torcendo por você, comprando uma pipoca, vendo como é que vai ser a minha novela, o meu filme. Não, Ele vai com você. Eu vou com você, eu estou com você. É uma parceria, porque existe uma diferença. Se você está participando do Ativados pelo Espírito, né? Eu espero que você esteja participando pelo menos online. Você entendeu que quando você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo vem e habita em você. Só que aqui Deus, Ele vai além, Ele fala sobre cooperação. Porque quando você está fazendo as coisas de Deus, Ele coopera. Ele não só está em você, mas Ele age através de você, Ele coopera, Ele preenche o que te falta, Ele te direciona de uma forma mais significativa. É como se fosse a relação do médico com o bisturi. Ele é o médico, eu e você somos o bisturi. Ele utiliza eu e você. Só que se o bisturi tivesse ser um médico, ele tem serventia? Tem não. Mas se o médico olhar para o bisturi falar assim, eu não quero operar, eu não estou afiado, não estou muito afim não. Ele vai e pega um outro bisturi e faz a operação, não faz? E quem perde é eu e você, porque Ele vai fazer, comigo ou sem mim, com você ou sem você. Nós somos um instrumento, nós somos um bisturi, que Ele quer nos usar, Ele quer operar em nós e através de nós, Ele quer ter essa cooperação. E não adianta, não vai ter medo, não vai ter nada que vai te paralisar, porque Ele vai estar conectado em você, se você permitir. Não posso falar que Deus vai cooperar conosco em todas as coisas que a gente faz, né? Porque às vezes a gente faz algumas coisas erradas, mas Ele permite porque a gente é livre. Mas se você estiver fazendo as coisas que Ele fala para você fazer, Ele vai cooperar a todo momento contigo. Pastor, mas como eu faço isso? Começando a fazer, mesmo com medo. Começando a se movimentar, mesmo com medo, sabendo que Ele vai estar contigo. Começando a fazer coisas que você não faria hoje de manhã ou ontem à noite. Mas ao sair daqui, você sair tão convicta que Ele está em você, que Ele te protege, que nenhum mal te sucederá, nada te paralisará. É assim que a coisa vai acontecer. A cooperação de Deus é nessa esfera. Lemos sempre sobre a grande comissão. Nós lemos que Ele tem todo o poder. Nós lemos que o poder foi entregue a Ele. A gente fala a grande comissão de cor quando a gente fala aí de fazer discípulo, isso é para todos nós. Mas no final a gente deixa passar a frase que fala, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Nós esquecemos dessa promessa que vem atrás de uma missão. Que Ele fala, eu sou poderoso, o poder está em mim, portanto ide, missão.
E se você for, eu vou cooperar de tal forma que não apenas a minha presença através do Espírito Santo, a minha cooperação, uma aliança, um mover acontecerá com você. O problema nosso, nós pegamos textos individuais para contextualizar às vezes o que a gente acredita ser a verdade. E é importante a gente abranger, entender toda a verdade. Que Ele faz uma promessa, baseada num ID, baseada num compromisso nosso, baseada numa aliança, baseada em falarmos sim, nós vamos proclamar, nós vamos falar, nós vamos evangelizar, nós vamos ser luz, nós vamos sim trazer pessoas para o dia 11 para batizar, nós vamos participar do Amigo de Fé, mas muito além do que isso, eu não vou parar apenas dia 11 de maio, eu vou continuar, porque os meus filhos verão isso, os meus netos verão isso. Eu sou discípulo de Jesus e por isso vocês podem ser meus discípulos. Há uma linha que você pode optar em seguir ou não seguir, mas eu estimulo você a seguir, porque a mensagem é muito maior do que o mensageiro, mas é uma honra ser o mensageiro. Ele quer que você seja o mensageiro hoje. Então Jeremias, levante-se. Pastor, não me chamam Jeremias não, então Zezinho, levante-se. Zezinho, levante-se. E creia que Ele irá com você, por onde você for. Apenas ouça a voz dEle, porque é Ele que te envia. Terceira e quarta e última coisa que nós aprendemos nesse texto, para finalizar: por que profetizar, pastor? Os versos 9 e 10 falam assim: depois o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. Por quê, pastor? Profetizar. Porque Deus te capacita e te dá autoridade. Ele vai te capacitar, assim como Ele fez com Jeremias. Jeremias falou: eu sou pequeno, eu sou menino. Não tem como as pessoas ouvirem a mim, porque eu sou pequeno, eu sou menino, eu sou novinho, eu sou guti-guti. Ninguém vai ouvir alguém sem experiência. E Ele falou: ei, deixa eu falar uma coisa contigo. Então eu vou botar na sua boca as minhas palavras, e eu vou te dar autoridade. Você não tem autoridade? Ok, não tem, mas eu vou te dar a autoridade para destruir o que precisa ser destruído: governos, problemas sociais, problemas culturais, idolatria. Mas eu vou te dar também autoridade para você edificar, para você plantar, para você falar a verdade, para você estimular pessoas a me seguirem, para você construir algo relevante para mim. E Ele fala isso para você, não só para Jeremias. Eu vou te capacitar. Não é você ficar tentando fazer o papel de Deus. Eu vou falar numa igreja, pastor. Eu estou pensando em usar um sotaque diferente. Eu vou fazer uma contextualização lá com dados históricos, porque assim eu vou chamar a atenção do público. Estou pensando em usar um smoking. Vou até emagrecer, pastor. Para. Você tem que estudar, tem que estudar. Você tem que se dedicar, tem que se dedicar. Mas para de forçar algo que você não é. É Ele que vai te capacitar. Do jeito que você é, da forma que você é, magrinho, gordinho, quietinho. A minha esposa é maravilhosa e ela é quietinha, e Deus usa ela maravilhosamente bem. Eu sou expansivo e às vezes me lasco com isso. Então cada um é cada um. Ele vai te capacitar, Ele vai te dar autoridade. Para! Eu conheço um pastor que ele cismou falar com o sotaque do Tiago Brunet. Ele é meu amigo, eu dei um puxãozinho de orelha dele. Para.
Para. Se tiver que se confundir com as palavras, se tiver que errar alguma coisa, seja você e deixa Deus te capacitar ao longo de uma estrada. Deixa Ele te encher ao longo de uma estrada. Deixa Ele derramar autoridade sobre você ao longo de uma estrada. Para de forçar. Só entenda que você nasceu para isso, e é Ele que te envia, e Ele vai contigo, e Ele cuida de você, e é Ele, porque não tem nada a ver com você. Ele não te chama porque Ele te acha capaz, Ele te chama porque Ele é capaz para te fazer, mesmo com a sua incapacidade, fazer coisas grandiosas para Ele. Ele não olha para você e vê virtudes, Ele olha para Ele e enxerga as virtudes dEle. Ele fala, é mole para mim. Tem muito pecado? É mole para mim, porque eu vou fazer dele uma pessoa que ninguém vai entender nada. Eu vou fazer dele, as pessoas não vão ficar chocadas, porque o que eu vou fazer na vida dele, através da vida dele. Ele não fala direito, igual Moisés. Calma aí, ele vai ser um grande líder. Ele é medroso igual Gideão. Calma aí. Vou chamá-lo de valente, porque eu, Deus, sou valente, e se eu estou nele, ele será valente. Se eu estou nele, ele vai se fazer entender. Se eu estou nele, pessoas vão aceitar, porque ele vai ser um excelente bisturi, porque eu vou limpar meu bisturi todo dia, eu vou afiar meu bisturi todo dia, eu vou dar até um beijinho no meu bisturi todo dia, e juntos nós vamos fazer coisas grandiosas. Eu quero, pastor, mas como eu faço? Comece a falar. No início vai ter insegurança. Quando você começar a falar com alguém de Jesus, vai ter insegurança no início. Vai dar um medinho. Você fala besteira. Mas quando você terminar a conversa, você vai ter certeza que não foi você que falou, que foi Deus que falou através de você. E isso, se existe um vício bom, esse é um vício bom. Começar baixinho, começar uma vergonhazinha, e ao terminar aquela conversa, você se tocar que você falou da palavra de Deus, que você repreendeu em amor, que você exortou em amor, mas que a pessoa saiu ali viva, porque você foi o melhor bisturi que você poderia ter sido naquele momento. Porque o verdadeiro médico não sou eu e você, é Jesus Cristo. Ele quer te usar. Lá em 1 Coríntios 2,4 diz: a minha mensagem e a minha pregação não consiste em palavras, diz Paulo, persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Você precisa receber essa mensagem hoje. Você pode ler os livros que você quiser, fazer o curso que você quiser de oratória, mas a mensagem, ela vem pelo poder do Espírito, não de palavras bonitas, impactantes, porque você é apenas um casal e você precisa entender isso, porque nós iniciamos algo muito profético aqui. Nós vamos ganhar essa cidade através das células, e ao abrir a sua casa, você vai receber pessoas que você não conhece, pessoas com problemas espirituais. Eita, pastor, não faz isso não, até me arrepiou. Mas tem que arrepiar não você, tem que arrepiar o capeta, porque Jesus Cristo, Ele te entrega a autoridade, e com essa autoridade todos os demônios vão sair correndo. E com essa autoridade você não vai ter medo de abrir sua casa, e com essa autoridade você não vai ter medo de falar o Evangelho. Pastor, mas eu sei pouco o Evangelho, mas o pouco que você sabe, você pratica, então fala. Pastor, eu não sou teólogo, eu não fiz teologia, eu não fiz pós-graduação, mas o pouco que você sabe, você pratica, então fala. Eu estou com medo, não tem que ter medo, porque Jesus venceu, Ele venceu tudo na cruz do Calvário. Ele nos dá autoridade, você precisa entender isso hoje.
Eu lembro certa vez, num culto de quarta-feira, eu tinha acabado de ser consagrado pastor há poucos meses. Eu estava lá no culto, uma outra pessoa ia pregar, e uma mulher caiu endemoniada. E eu observando cerca de 7 metros. Falei assim, tranquilo, alguém vai lá e vai dar tudo certo. E no meio do louvor, a igreja muito escura, muito grande, nem todo mundo viu a mulher endemoniada bem na primeira fileira, deitada no chão, se contorcendo. E eu continuei adorando. Falei, vai dar tudo certo. E foi lá uma irmãzinha, 2 irmãzinhas, 3 irmãzinhas. Ninguém conseguia tirar o capiroto da mulher. E aí uma irmãzinha veio e falou assim, pastor, pode ajudar a gente? Posso. Fui lá, ajoelhei do lado dela, falei no ouvido dela, eu repreendo você, Satanás. Saia dessa vida em nome de Jesus. E a mulher parou. Eu coloquei ela sentada, pedi para minha irmã falar sobre o plano de salvação para ela. Ela aceitou Jesus, eu voltei para o meu lugar. E no final do culto parecia que eu era um semideus. As pessoas foram me procurar, pastor, mas que homem, nossa, que unção, santidade pura. Eu falei, não. A única diferença entre eu e você é que eu tenho consciência que me foi dada autoridade em nome de Jesus para eu fazer isso. E se você tiver consciência, ao falar o nome de Jesus, você vai libertar, você vai curar, você vai transformar, porque o nome dele é poder. Porque não há nada especial na figura de um pastor, ele foi consagrado, tem uma unção, não. É a consciência de eu falar o nome de Jesus Cristo, todos os demônios saem retirados dessa igreja. Todos. E essa consciência você precisa começar a ter essa noite. Porque o que nós vamos fazer aqui, hoje eu considero o dia D. Dia D. De começarmos algo de uma forma estruturada. Porque antes de terminar esse primeiro semestre, coisas grandiosas acontecerão aqui. Através da sua vida, através do seu movimento, através da sua atitude, através de você abrir a sua casa, através de você proclamar, através de você edificar, através de você destruir o que precisa ser destruído, através de você edificar o que precisa ser edificado, porque a palavra diz isso. Não há diferença. E eu finalizo com 1 Coríntios 3, do 7 ao 9. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus dá o crescimento. O que planta e o que rega tem só um propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu propósito, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. É Ele que vai fazer crescer. É Ele que faz. Ele só pede para você plantar e regar. Você está disposto essa noite nós plantarmos e regarmos o maior e mais profundo jardim de Belo Horizonte? Porque Ele vai fazer crescer. É Ele que vai levantar um exército, uma família, porque é dele, é para Ele todas as coisas. Eu quero orar por você. Eu quero orar por todos vocês. Eu queria que toda a igreja ficasse de pé no seu lugar. Toda a igreja. E eu quero que toda a igreja de Cristo venha aqui à frente. Toda a igreja de Cristo venha aqui à frente. Só fique nos seus lugares aqueles que falaram assim, não conte comigo, Pai. Eu não vou plantar, eu não vou regar, eu não vou proclamar, eu não vou declarar. Todos que têm a presença do Espírito Santo, todos que têm sede, que têm fome, que não estão aqui a passeio, eu quero orar por você. Não sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você tem liberdade para ficar no seu lugar, você é livre. Você é livre. E ninguém irá julgar você por nada. Feche seus olhos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és digno, e nós nos rendemos mais uma vez a Ti, declarando a nossa pequenez, porque assim como Moisés, Gideão, Isaías e tantos outros homens, Davi, Esther, nós somos pequenos, sim, nós somos falhos e nós declaramos isso, mas nós entendemos nessa noite que nós nascemos para avançar, nós nascemos para profetizar, nós nascemos para declarar, e isso fica muito forte na nossa identidade hoje, que nós não vamos ser felizes se a gente não profetizar. E nós entendemos que o Senhor que nos envia, e por honra, e por respeito, e por obediência, nós vamos a lugares que ninguém quer ir, nós vamos fazer coisas que ninguém quer fazer, porque nessa noite cai sobre nós um entendimento profundo, que é o Senhor que nos envia, e ao nos enviar o Senhor nos protege, o Senhor nos garante, e o Senhor vai conosco. Nós entendemos que o Senhor vai conosco, e nós falamos sim para tudo isso, nós falamos sim para esse ID, nós declaramos que o Senhor que vai nos capacitar ao longo dessa jornada, mas nós vamos abrir nossa boca, com simplicidade, errando algumas vezes, porque a gente vai errar, mas nós declaramos que nosso entendimento, o nosso coração e a nossa vida está aberta para Ti essa noite. Então vem, nos capacite, vem e derrama a Sua autoridade, vem e derrama o seu poder, vem e derrama a Sua graça, ó Pai, porque essa igreja irá se transbordar de vidas, se rendendo a Ti. Nós vamos adorar a Ti com alta voz todo culto, nós vamos ter outros cultos, nós vamos abrir outras atitudes, porque a Igreja Batista Atitude inicia no bairro Estoril, mas ela não finaliza no bairro Estoril. É só o início. Nós estamos plantando e regando, então faça crescer, porque é o Senhor que vai fazer crescer. Mas nós somos a Sua igreja. E eu entrego todas essas vidas aqui no Seu altar, porque elas foram escolhidas. Algumas pessoas faltaram hoje, as que estão aqui foram escolhidas para estar aqui e receber toda a autoridade e receber essa missão. Leve eles protegidos por Ti, entregues por Ti,